Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta. Sou o professor Marcelo Henrique, esse é o nosso canal de engenharia e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho e dar um exemplo de equações de estado, né? Um tema de termodinâmica extremamente importante, está no comecinho do conteúdo e ele envolve conceitos simples, mas que precisam ser bem entendidos. Então, vou passar aqui, né, essa minha tela de apresentação e a gente vai falar desse exemplo aqui, né? Deixa eu me arrastar aqui para o ladinho. Pronto. Então, o que que a gente vai falar hoje? Eu tenho um processo, um gás ideal. Né? A gente começa sempre estudando pelo gás ideal. A gente não consegue fazer o real sem saber o ideal. Ele vai passar pela seguinte sequência de processos: reversíveis e sistema fechado. Quer dizer o quê? Né? O processo reversível ele não tem perdas por algum motivo, né? Atrito, entropia, não entrou aqui no caso, né? Perda de calor. E sistema fechado quer dizer que ele não tem entrada nem saída de massa. Então, essas são as nossas condições iniciais. Eu tenho um estado inicial a 70 graus Celsius e 1 bar de pressão, e aí eu vou comprimir o meu sistema de forma adiabática, ou seja, sem transferência de calor, até 150 graus Celsius. Esse gás, então, depois ele vai ser resfriado de 150 até 170 graus Celsius a pressão constante. Segunda etapa. E a terceira etapa, ele vai ser expandido isotermicamente, ou seja, temperatura constante, até o estágio original que é lá da letra A, de 70 graus Celsius e 1 bar. O que se pede? Trabalho, calor, energia interna, né, variação da energia interna, variação da entalpia para cada um dos três processos, né, A, B e C. E depois para o ciclo completo, né, ele já está avisando que é um ciclo. Então, considere, né, o gás ideal, o CV a gente pode considerar 3 meios de R e CP 5 meios de R. Lembrando que o R é a nossa constante dos gases ideais, né? Então, prosseguindo aqui, vamos para o nosso quadro, onde a gente sempre resolve por lá. Aí. É, Opa, estou muito pequenininho aqui. Não dá nem para me ver. Aí. Então, só um destaque aqui que eu queria passar para vocês é o seguinte: se você curte e gosta desse tipo de conteúdo, né, técnico já direto, né, falando dos problemas que a gente resolve durante a graduação de engenharia, curte o canal, né, se inscreva no canal, curte o vídeo, já deixa o seu likezinho aí para colaborar e incentivar o professor aqui a continuar, tá bom? Então agora eu vou direto para a parte prática, ok? Já deixei aqui o texto para a gente poder pegar as informações e algumas equações que são, por exemplo, essas aqui são direto do livro do Smith Van Ness, né, os autores, né, Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química. Mas a maioria dos livros de termodinâmica ou que tratem do tema vão ter equações desse tipo lá, né, semelhantes, talvez alguma pequena variação, mas assim, é a mesma coisa, né? Então eu tenho, olha aqui, começando pelo gama, que é o CP por CV, né, é o equivalente. Eu tenho esse primeiro sisteminha aqui, ó, é para o processo adiabático, ou seja, sem transferência de calor. Se o processo é adiabático e sem transferência de calor, implica no seguinte, né, da primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a Q mais W. Se eu não, se eu não tenho calor, eu tenho que energia interna é igual ao trabalho. E só lembrando, né, que energia interna é calculada por CV delta T. Então, isso aqui para o processo adiabático é o que a gente vai utilizar. É, é, Depois a gente vai ter também o cálculo para a entalpia, tá? A entalpia, se vocês lembrarem, né, só destacar ela aqui também, o ΔH é Cp ΔT, né? Variação de temperatura.
É só fazer um destaque aqui para já deixar as equações prontas, tá bom? Segundo caso, eu tenho um processo aqui isotérmico. Opa, aqui, ó, tá até constando aqui, ó, isotérmico. Se a temperatura é constante, ΔU, que é função da temperatura, vai dar zero, certo? E, por consequência, o ΔH também dá zero. Basta lembrar dessas duas equações aqui, ó, CV ΔT, CP ΔT. Se a variação de temperatura é zero, como eu tenho uma multiplicação, tudo dá zero. Né? Não tem como fugir disso, tá bom? Vamos para outra. Aqui eu tenho o processo isobárico, a pressão constante, e a última, a volume constante. E eu já deixei aqui prontinho também os valores para a constante universal dos gases, tá? Conforme a gente for precisando. Então, vamos lá para a letra A. Eu gosto de fazer o sistema bem organizado, tá? Porque como eu estou trabalhando com processos que envolvem pressão, volume e temperatura, eu gosto de ter as condições desde o começo calculadas dela. Então, antes de calcular qualquer coisa, eu gosto de pegar os valores iniciais, aí eu vou pegar a primeira variação, a segunda variação e o final, né? Que seria a terceira variação. Então, por exemplo, ó, no começo eu tenho 1 bar de pressão e 70 graus Celsius de temperatura. 1 bar e 70 graus Celsius. Eu não tenho volume. Depois, isso é inicial. Ele vai ser comprimido até 150 graus Celsius. Adiabático. Tá vendo? Eu não tenho volume e não tenho temperatura. Depois, na letra B, ele vai ser resfriado de 150 até 70 graus Celsius a pressão constante. Então, ele volta para os seus 70 graus Celsius. E, na última etapa, na letra C, expandir isotérmico até o estágio original. Então, na letra C, isotérmico, então 70 graus Celsius, e também 1 bar de pressão. Então, não tem os valores aqui do meio, né? São esses que a gente vai correr atrás agora, tá? Então, primeira etapa, adiabático. Então, a gente tem aqui as equações, olha só. Temperatura e volume, temperatura e pressão, pressão e volume. Então, eu tenho, no primeiro estágio, eu já tenho, olha só, P e T. Me falta o volume. Lembrando que é um gás ideal, tá? Então, o gás ideal é PV-RT. Eu tenho pressão, tenho a temperatura, que tem que ser em Kelvin, tá? Obviamente. Até somar aqui já para deixar aqui no cantinho. Né? Eu tenho 70 graus Celsius. Vou pegar a calculadora aqui. Não vou fazer de cabeça não, porque errar no vídeo é muito feio. Isso aqui vai dar aproximadamente 343 Kelvin. Então, todos aqui de baixo também são 343. E a outra é 150, que vai dar um pouquinho mais, vai dar 423 Kelvin. 423,15 se eu quisesse ser mais rigoroso, tá? Mas aqui o objetivo é mais a didática, não preciso ser tão preciso. Pressão 1 bar, R, tudo ok. Então eu quero calcular o volume, R, T por P. O volume vai depender das unidades do R, tá? Porque a temperatura está em Kelvin, a pressão está em bar. Qual unidade do R que eu vou escolher aqui? Né? Qual o valor de R? Eu gosto de escolher sempre aqueles que fazem sentido com as unidades que eu já tenho. Então, por exemplo, para mim é mais conveniente usar esse valor aqui, ó, 83,14 centímetro cúbico bar por mol Kelvin. A temperatura é 343 Kelvin
E a pressão, olha que beleza, 1 bar. Então, o que que vai sobrar para mim? Kelvin vai embora, bar vai embora. Então, o volume vai ficar 83,14 vezes 343 dividido por 1. Ah, por 1 não precisa dividir, né? Então, deu 28.517 centímetros cúbicos por mol. Né? Se eu falar que é 1 mol, né, usar a base de cálculo 1 mol, já fica tranquilo. 28.517 centímetros cúbicos. Temos a primeira etapa. O valor inicial. Tá? O final, se vocês olharem, tem que ser a mesma coisa, porque ele fala que volta para o estágio inicial no texto, tá? Tem a linha aqui 28.517. Eu não sei o que acontece lá no meio do caminho. São esses que eu vou lutar para encontrar agora. Então vamos lá. A etapa A, adiabática. Vou trabalhar com eu tenho temperatura, então eu tenho que usar as duas primeiras equações. Vou precisar do gama e eu vou fazer TV. Vou fazer a pressão primeiro. Não, volume mesmo. TV gama menos 1. Vamos calcular o gama. O gama é CV por CP. Né? Tá aqui na equação. CP por CV. O CV é 3 meios de R. E o CP, 5 meios de R. Então, o que vai sobrar aqui? Ó? R vai embora. O 2 vai embora. O gama deu 3/5. Ele é adimensional. Ele não tem unidades. E aí ele me diz que é o seguinte, ó, TV elevado a gama menos 1 é uma constante. Então vamos fazer uma equação parecida com aquelas que a gente aprende no ensino médio, né? Vou falar aqui, muita gente vai lembrar do famoso PVT Pavotó. Então T1, V1 elevado a gama menos 1 é igual a T2, V2 elevado a gama menos 1. Quanto é gama menos 1? Vamos fazer gama menos 1. 3/5 menos 1. Então vai dar 5, 3 menos 5. Então deu menos 2/5. Tá? Vou deixar pronto porque facilita para a gente. Não sofre fazendo cálculos que vão complicar a sua vida. 343, a temperatura é 423. E 343, beleza. Então vamos lá. T1, 343. 343. Vezes o V1, a gente calculou ele. 28.517. Elevado a menos 2/5. É igual a T2, 423 Kelvin, V2, menos 2/5. Olha aí que bonitinho. Vou calcular a primeira parte aqui. Né? A calculadora nessas horas faz uns cálculos pra gente. 8.517 elevado. Cuidado com esse sinal, tá? Então, do lado de cá, eu já vou fazer a divisão, tá? Vou passar esse 423 dividindo. Então, deu um valor assim, ó. V2 elevado a menos 2/5 é igual a 0,0134. Esse negativo é um complicador para mim, né? Eu não quero esse negativo. O que que ele significa? Significa que isso aqui está na parte aqui de baixo, ó, olha só. Né? Assim. Então, vamos trabalhar, ó, V2 elevado a 2/5 é igual a 1 sobre 0,0134. Então, o V2 vai ser igual
1 dividido por 0,0134 vai dar 74,6269. Isso vai ser elevado a 5 sobre 2. A gente inverte o expoente. V2 vai ser... Tá vendo que vai ter várias aproximações, tá? Então, isso aqui costuma dar bastante erro. 48.110,35 centímetros cúbicos. Não vejo que possa ter havido algum erro de cálculo aqui. Deixa eu já conferir na calculadora, só um segundinho. Porque deu um valor estranho. Era para dar um valor menor, né? Está sendo comprimido. Hum, Era refazendo aqui, deu isso mesmo. Vamos ver o que acontece com a pressão, né? É 48.110,35. Opa, muito grande. Quarenta e oito mil cento e 110,35. Agora vamos calcular a pressão. Ó, temperatura, pressão, 1 menos gama dividido por gama. E1, V1, 1 menos gama dividido por gama. É igual. V2, V2. Opa! Não queria pressão e volume, queria pressão e temperatura. O que eu estou fazendo de errado? TP. Tô ficando doido, gente. Dá um desconto, dá um desconto. É muita equação para a cabeça. Tá. Temperatura eu já sei. Pressão. T2. É porque a temperatura eu sei, então ela vai diminuir meu erro em vez de usar o volume. Fica mais bonitinho fazendo assim, tá? É, confirmando se tá tudo certo. Ah, já achei meu erro. Por que que o volume ficou errado? Olha a pegadinha. O gama é CP dividido por V. Olha só, falta de atenção. O exercício vai embora. Vamos lá, vamos inverter aqui e aqui, ó. 5, 3. Então aqui é 5 terços. Faz uma bela de uma diferença, hein? Aí não dá negativo. Então vai ficar... Opa, aqui também tá errado. Então vai ficar 5 terços menos 1. Tirando o mínimo fica 5. Menos 3 vai dar 2 terços. Positivo. 2 terços. 2 terços. Então reduz bastante os cálculos. Vou apagar tudo aqui, porque está tudo errado. Não precisava de todas as etapas, porque deu positivo. Vamos lá. Voltando para a calculadora. É 343 vezes 28.517 elevado a 2 terços. E aí eu divido por 423. Então, o V2
elevado a 2 terços deu 756,873, arredondando aqui. Então, o V2 vai ser esse número elevado a 3 meios. Então, o V2 será 3 meios. Agora sim, ó, 20.822,58. Esse faz sentido. 20.822,58. Vamos corrigir lá. Eu estava achando estranho, porque sem uma compressão, se espera que o volume diminua. E quando eu calculei, o que aconteceu com o volume? Aumentou. O feeling nosso não erra, né? A gente fica desconfortável quando o exercício está errado. De ver que tem alguma coisa que não está certa. Ainda bem, o sentido de engenheiro está firme aqui. Vamos lá. 340. Vamos calcular o gama menos 1 dividido por gama primeiro, tá? Agora eu lembrei que o gama ó, é 5 sobre 3, né? Então, é 1 menos 5 terços, tudo isso dividido por 5 terços. Então, na parte de cima vai ficar 3 dividido por 3 menos 5 dividido por 5 terços. 3 menos 5, menos 2 terços, dividido por 5 terços. O terço vai embora, o que me dá menos 2 sobre 5. Agora sim. Vamos lá. Temperatura 1, 343. A pressão 1 era 1 bar, elevado a menos 2/5. É igual. Temperatura 2, 423. A pressão 2 eu não sei. Então, a pressão 2 vai ser... Vou pegar esse primeiro termo aqui, ó. 343. O 1 elevado a qualquer número você quiser fazer por via das dúvidas, você pode fazer. Mas você vai ver que vai dar 1, tá? Então, o P2 vai ser, ó, 343 dividido por 423 elevado a menos 5 meios, que eu faço a inversão do expoente. Tá. Então, 343 dividido por 423 elevado a menos 5 sobre 2. A pressão, olha só, comprimiu, a pressão aumenta, né? 1,6889 bar. Aí, ó, coerente. Voltamos lá para nossa tabelinha para preencher a tabelinha. Ó, 1,6889 bar. Bonitinho. A segunda etapa é a pressão constante. Então, eu tenho a mesma pressão. E aí, para calcular o volume aqui, eu uso o famoso PVT Povotor, tá? Pressão constante, fica volume e temperatura. Aí sim. Aqui no finalzinho, né? Para ficar. Então, assim, ó, P1, V1, T1, porque é constante, tá? Lembrando que o gás ideal é PV, RT. Então, R é uma constante, é igual a PV por T. Isso é constante. Se a pressão é igual, eu fico para calcular o V2, que vai ser V1 vezes T2 por T1. Então, o V1 a gente calculou ele aqui, ó, no caso, vai ser o 20.822,58. Vezes o T2 é 420. Opa, vamos olhar. Porque eu estou na situação aqui, ó, indo dessa para essa. Então, é 343 e 423. Eu tenho uma inversão agora porque eu estou na outra etapa, né? 343 dividido por 423. Eu estou indo do estágio
3 para o estágio 2, tá? Então, eu estou indo do estágio B para o estágio A. Ah, perdão, estou falando errado. Eu saí do A e estou indo para o B. Então, o B é o final, 343, e o A é inicial, 423. Mesma coisa o volume. O volume B é o final e o inicial é o 20.822. Então, o V2 vai ser aqui para mim 20.822,58 vezes 343 dividido por 423. 16.800. Se eu diminuir a temperatura e mantive a pressão constante, o que tem que acontecer com o meu volume? Tem que diminuir, né? 16.884. Vamos lá, substituindo a nossa tabelinha. 16.884,5. Bom, tabelinha completa, ó. P1, todas as pressões e volume e temperatura. Então, eu tenho a primeira etapa, inicial 1 bar, compressão até 1,68, pressão constante, e depois eu vou ter um processo a temperatura constante. O volume comprime, diminui e depois aumenta, porque eu preciso expandir, né? A pressão diminui, o volume aumenta para manter a temperatura constante. Agora a gente vai para os cálculos, tá? Etapa A. Ela é adiabática. Então, calor é igual a zero. Delta U é igual a trabalho CV delta T. Lembrando que o delta T em Kelvin ou em Celsius é igual, tá? Então, não importa para mim a variação. O CV é 3 meios de R e a temperatura é 150 menos 70. Delta U igual a trabalho. O R agora, a gente vai lá. Esse que eu usei, centímetro cúbico bar, já não é mais interessante, porque eu quero unidade de energia. Então, eu vou usar 8,314 joule por mol Kelvin. Que aí o trabalho também me dá unidade de energia. Ó, joule por mol Kelvin. E aqui eu tenho uma variação de 80, né? 80 Kelvin, que é a mesma coisa. Delta U igual a trabalho, que é igual. Aí vamos calcular. 3 vezes 8,314 vezes 80, divido tudo por 2. 997,68 joule por mol, no caso. Fica bem bonitinho, bem específico. Aqui no caso, a gente poderia até arredondar e tal, porque vai dar uns erros no final, mas depois eu falo sobre isso. Delta H, CP, delta T. E é 5 meios de R, delta T. Então, delta H será 5 meios de 8,314 joule mol Kelvin, 80 Kelvin de variação de temperatura. Fazendo o cálculo aqui, o delta H, 1.662,8. Então, para a etapa A, nós temos entalpia, energia interna e trabalho. E aqui eu tenho calor. Já está tudo ali calculadinho. Que é mais? Letra B, é o item B. O item B é a pressão constante. Item B, resfriado a 150 a 70, a pressão constante. Então, delta
as equações eu salvei aqui, ó. A pressão constante, ó. Calor igual ΔH, que é igual CP ΔT. Tá, vou colocar aqui. Calor é igual ΔH, pressão constante. CP ΔT. Então, calor é igual a ΔH. Eu tenho 5 meios de R. E qual que é a variação de temperatura? Agora vem a pegadinha, tá? Eu estou na etapa B. Eu estou a 70 e eu vim de onde? 150. Então, a variação é... Vou fazer em Kelvin aqui para vocês verem que é a mesma coisa, tá? Eu estou a 343 Kelvin e eu vim de 423 Kelvin, né? Um menos o outro. Delta é sempre final menos inicial. Então, isso aqui vai me dar 5 vezes 8,314 vezes... Opa! Ó, menos 1662,8 joule por mol. Já está aqui bonitinho. Essa etapa aqui é tranquila. Eu preciso calcular a delta U. É CV delta T. Então, delta U é, cadê? 3 meios, né, de R. Joule por mol Kelvin. E a variação 80 Kelvin. Então, vamos lá. 3 meios de 8,314 vezes 80. 997, ó, menos 80,68 joule por mol. Então, nós também temos o delta U. Falta o trabalho. Aí nós vamos tirar o trabalho da onde? Da primeira lei. Delta U é igual ao calor mais trabalho. Então, o trabalho é delta U menos o calor. Então, menos 997,68 joule por mol. Menos o calor, 1662,8. Menos com menos, a gente sabe. O que acontece com o sinal? Fica positivo. Então, eu vou somar e o trabalho vai dar um valor positivo. 665,12. Então, na letra B, já temos tudo calculado aqui também. E a última letra, que é a letra C, que é o processo que a gente fala que é isotérmico, tá? Isotérmico, vamos para essa equaçãozinha aqui, eu vou até colar ela lá. Expandir isotérmico até o estágio original. Vou lá, equaçãozinha aqui. Então, calor é porque o isotérmico, o delta U vai ser igual ao delta H, e os dois vão dar zero, tá? Já é direto, não tem nem o que calcular. E aí a gente vai partir para as equações. Qual das duas é mais fácil para mim? A primeira ou a segunda? Eu escolho a segunda, tá? Porque a pressão ela já está bem prática para nós. Menos R, 314 joule por mol. O processo é isotérmico, então só tem uma temperatura, que é o 343 Kelvin. Tem que ser Kelvin, tá? Não é delta, então tem que ser Kelvin. E o Ln das duas pressões, P2 para P1. O P2 é a final, por isso a tabelinha, a final 1 bar, e a inicial 1,6889.
Então, a inicial é 1 bar, mentira, a final é 1 bar, 1.6889 bar. Então, calor é o inverso do trabalho, que vai ser menos 8.314 vezes 343 ln de 1 dividido por 1.6889. Então, deu 1.494,5. Aqui dentro do ln fica dimensional, o Kelvin corta com Kelvin. Isso quer dizer que o calor é 1.494,5 e o trabalho é menos 1.494,5, tá? Aquele sinalzinho ali é porque um inverso do outro. E agora a gente faz... calculei todos por etapa. E agora eu vou fazer uma tabelinha para calcular o total. Então eu vou fazer assim, ó. Então fica bonitinho e até mais organizado para mostrar que eu quero o exemplo que eu quero dar para vocês. Deixa eu pensar na tabelinha aqui. Vou fazer assim, delta U, delta H, calor e trabalho. Então eu tenho etapa A, etapa B, etapa C e eu tenho o total. O ciclo, né? Então delta U na etapa A. Vamos lá. A. Delta U, cadê? Igual trabalho, 997,68. 997,68. Então, ele já disse aqui para mim que o trabalho também é igual, né? 997,68. Na etapa A ainda. Delta H, 1662,8. 1662,8. O calor era zero, porque era um processo adiabático. Na letra B, calor delta H, menos 1662,8. Menos 1662,8. Olha a semelhança dos valores. O que mais que eu tenho na letra B? Trabalho aqui e energia interna. Menos 997,68. Menos 997,68. E o trabalho, 665,12. E na letra C, finalmente, delta U e delta H são zero. Zero com zero. O calor, 1494,5. E aqui, menos 1494,5. E agora, eu pego e encerro, fazendo as somas. Se eu somar o ΔU do ciclo total, vai dar quanto? Vou colocar uma cor bem destacada aqui. Zero. Se eu somar o ΔH, zero. E agora a gente soma o calor. Menos 1663,8 mais 1494,5. Deu menos 168,3. E o trabalho vai ter que dar alguma coisa perto disso. Não vai dar porque tem aproximações. Mas se desse seria ótimo. Ele deu exato. Mais 168,3. Então, o que é uma função de estado? Eu percorri vários caminhos, adiabático, isobárico e isotérmico, mas eu voltei do ponto de onde eu saí, eu voltei para o mesmo ponto. Então, isso é uma função de estado. Ela depende do estado que ela está. Quando eu calculo ali, ó, PVT, as condições de pressão, volume, temperatura, essa tabelinha aqui, eu estou definindo o estado. Eu tenho o estado inicial, o estado A, o estado B,
o estado C, que é o final. Então, eu tenho definições de estado. Quando eu saio do estado inicial e vou lá para o estado final C, se vocês olharem as informações, são o mesmo estado. Então, para isso, a variação de entalpia e de energia interna é nula. Agora, calor e trabalho já dependem da trajetória que está sendo feita. Então, como eu fiz um processo adiabático, processo isotérmico, processo isobárico, poderia ser isocórico, né, isovolumétrico. Como eu fiz essas mudanças, o que acontece? Há valores de calor e trabalho. Eles dependem da trajetória que está sendo feita. Então, nesse caso em específico, eles têm valores. Como a energia interna total deu zero, calor foi igual ao trabalho, só que com sinal trocado, né? Lembrando da primeira lei. Delta U, Q mais W. E aí acaba ficando assim. Mas deu tudo em ciminha do que era previsto. Então, espero que vocês tenham curtido, gostado do conteúdo. Deixe o seu likezinho e até o próximo tema.